Muito bem-vindo e bem-vinda, ser humano extraordinário da minha vida. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você estará vendo esse nosso vídeo de hoje, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal de autoconhecimento, expansão de consciência. Muita expansão de consciência. Eu te convido já a se inscrever no nosso canal, deixar teu like pra gente, compartilha esse vídeo com todo mundo que quer saber sobre esse assunto bafônico de hoje, que muita gente procura saber. Você se sente uma pessoa fracassada diante da vida? Você é uma pessoa que começa as coisas e não tem força para continuar? Realmente você se sente um fracassado na sua vida emocional, financeira, profissional? Se você é uma dessas pessoas, esse vídeo de hoje é para você. Então, vem para cá que nós vamos bater muito papo sobre fracasso e da onde vem esse sentimento tão angustiante que você tem dentro de você. Vem pra cá. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse tema polêmico que é o fracasso. Então você é uma pessoa que se sente fracassada diante da vida? Pois bem, o fracasso, ele é um sentimento que é gerado, né? Mas ele não é um sentimento primário, não, gente, tá? Não é um sentimento primário. O fracasso, ele pode vir para você de uma lealdade, ele pode vir para você de um trauma, ou seja, o que é um trauma? Uma experiência que você teve emocional, impactante na sua vida. Ou ele pode vir de uma lealdade sistêmica, de uma lealdade familiar, de pessoas que fracassaram diante da vida ou tiveram alguns fracassos, tá? Seja aí nas relações, seja na vida profissional, seja na vida financeira. Sim, nós temos alguns viés que são importantes a gente ter conhecimento. Exatamente. O conhecimento liberta você para muitas situações na sua vida onde você nem mesmo imagina. Então, saber que fracasso é um sentimento que está em você por determinadas situações que aconteceram na sua vida, na vida do seu sistema familiar, é muito importante. E isso começa a criar uma luzinha aí dentro de você, para que você possa realmente se reconhecer diante da vida como uma pessoa que realmente tem valor. Porque essa é verdadeiramente a palavra, valor. Quando a gente fala de fracasso, existem muitas modelagens para o fracasso, porque o oposto do fracasso é o sucesso. Então, a primeira pergunta que eu te faço: o que é sucesso para você? Talvez sucesso para você seja somente coisas muito grandes, como uma conquista financeira, um bom trabalho, um bom salário, uma boa empresa, se desenvolver com bons relacionamentos, enfim, coisas grandiosas. Mas hoje eu quero te contar que o sucesso, como ele é o oposto do fracasso, ele tem uma uma situação que eu amo dizer, que é conquistar aquilo que você almeja. Sucesso é você chegar ao objetivo que você quer. Seja você ir ao cinema no final de semana com sua namorada, e você vai ao cinema, e você pode ir ao cinema, você tem condições de ir ao cinema, esse é um sucesso. Você pode chamar de sucesso a conquista de um carro, você pode chamar de sucesso a conquista de uma boa saúde, enfim. Sucesso é aquilo que você objetiva e conquista e chega lá, seja o que for, tá? Então você tem pequenos sucessos, mas você pode ter grandes sucessos também diante da vida. Sucesso não é somente fazer dinheiro, não é somente ter uma boa carreira. Sucesso pode ser ter uma família, sucesso pode ser ter filhos, tá? Para uma mulher, por exemplo, que não pode ter filhos, ter um filho é um sucesso, né? Pode ser que para uma pessoa que está desempregada hoje encontrar um trabalho seja um sucesso. Pode ser para uma pessoa que está numa cama em determinado hospital e ela tem saúde e ela recupera a sua saúde, isso pode ser um sucesso. Então, sucesso é tudo aquilo que você almeja e você conquista, seja de pequenas coisas a grandes coisas. Mas o mais importante do sucesso é saber o que você quer.
Exatamente, você precisa saber o que você quer, porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa lhe servirá. E isso é muito importante você ter consciência. Sim, ter clareza para onde você está indo, onde você quer ir. E isso pode ser para qualquer área da sua vida. E eu vou te dar um exemplo na sua vida amorosa, por exemplo, com a sua namorada, por exemplo, você pode ser uma pessoa hoje que está aí namorando, mas não tem um propósito diante da sua relação. Você está namorando porque está namorando, para não ficar sozinho ou sozinha, tá? Mas não tem realmente um objetivo dentro desta relação. Estamos nos conhecendo, né? Quanto tempo você vem conhecendo essa pessoa? Tá? Isso é uma pergunta que é muito importante você se fazer. Será que se eu ficar namorando 10 anos, eu vou conhecer essa pessoa? Ou será que se eu chegar ao casamento eu terei sucesso? Agora, a pergunta mais importante: se eu não chegar nesse determinado lugar que eu almejo, eu sou um fracassado? Faça essa pergunta para você agora. Se você não chegar aonde você almeja, no determinado momento, você se sente uma pessoa fracassada? Sim ou não? Porque a partir dessa hipótese, você pode chegar a grandes conclusões sobre os seus paradigmas. Sim, fracasso para você pode ser apenas uma lição. Eu fiz algo, não funcionou. Eu preciso ajustar a minha engrenagem, alinhá-la e continuar. Ou fazer coisas erradas para você pode ser um fracasso. Então quer dizer que quando você erra, você se sente uma pessoa fracassada? O que é fracasso para você? Determinar o significado que você dá para fracasso é muito importante na sua vida. Porque para você fazer coisas erradas pode ser um fracasso, sim. Pode ser que você cometer pequenos erros seja um fracasso. E pode ser que você tenha a imagem ou a visão de que o fracasso são tentativas, mas que você chegará ao sucesso. Eu não sei qual é a sua modelagem, porque isso se trata do quê? De uma modelagem. Isso se trata de uma crença, dos seus paradigmas, aquilo que você viu, ouviu e percebeu desde a sua infância, ou melhor, desde a barriga de sua mãe, tá? Até os seus 7 anos de idade, onde você termina a sua primeira infância. Então, quando eu vou falar que eu sou uma pessoa fracassada, qual imagem vem para mim? Qual o sentimento verdadeiramente eu sinto quando eu digo a palavra fracasso? E aqui pode ter várias situações que vêm até a mim. E aqui nós vamos entrar naquilo que eu falei. Pode ser uma modelagem, pode ser um trauma, um impacto emocional profundo que você teve na sua vida, ou pode ser também uma lealdade familiar. Sim, você pode ter pessoas na sua família, por exemplo, de origem, que foram pessoas que fracassaram. E quais são esses fracassos? Podem ter sido abortos, podem ter sido perdas financeiras, pode ter sido falência. Eu não sei qual seria. Para isso, nós teríamos que abrir um campo sistêmico ou um campo morfogenético. Para quem quiser saber um pouquinho mais o que são campos morfogenéticos, a teoria do nosso querido Rupert Sheldrake, tá? Ele que fala das teorias dos campos morfogenéticos, tá? O nosso querido cientista inglês, né? Rupert Sheldrake. Dito isso, gente, a primeira coisa que você precisa saber é o que você sente quando eu falo para você a palavra fracasso. Porque o fracasso, ele pode ser uma dor, mas ele pode também ser só uma modelagem que você tem. E dos males, o menor, né? Se for uma modelagem, fica muito mais fácil. Porque a partir do momento que eu começo a perceber as situações da minha vida, tá? Eu consigo entender aonde eu estou me bloqueando. Você que é uma pessoa que diz que é fracassado, você é uma pessoa que vai até determinado ponto e não consegue mais ir. Não é verdade? Não é isso que acontece com você? Quando você diz eu sou um fracasso, você vai com toda a força e quando chega para concluir alguma coisa, você não consegue. Ou você mesmo se sabota. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada medo. Exatamente. Aqui você vai fazer um bingo gigante agora. Sabe por quê? Você é uma pessoa que tem medo do sucesso. O ser humano,
em suma, na sua grande maioria, tem medo do sucesso, tem medo de crescer. As pessoas têm medo de crescimento, as pessoas têm medo de investimento, as pessoas têm medo de correr riscos, as pessoas têm medos. Os medos bloqueiam a humanidade. Os medos, as pessoas têm medos por crenças, crenças religiosas, crenças estudantis, crenças de uma sociedade. Porque é preciso colocar medo para que as pessoas não criem autoconsciência. Porque se eu tiver medo de Deus, aquele Deus lá em cima com o chicote na mão, né, com aquele cajado querendo bater em mim, eu não faço coisas erradas. Não é assim? Você vai fazer isso, isso é um pecado. Não é isso que tu aprendeu? Que isso é pecado? É. Pois bem, enquanto você acreditar que esse Deus ele é maldoso e que você tem que ser temente a Deus, que você tem que temer o ser, a energia que te criou, você vai ser um fracassado. Sabe por quê? Porque o medo, em suma, no ser humano, ele é um sentimento primário. Sim, fracasso é secundário. O primário do fracasso é o medo. Uma pessoa que tem medo, ela não se sente boa o suficiente. Ela não se sente valorizada o suficiente. Ela olha para ela como pequena. Ela olha para ela como o tadinho. Sabe o tadinho? A vítima de todas as coisas da face da terra. Tá? Tadinho de mim, mas eu sou uma pessoa tão boa, porque eu faço tantas coisas boas, mas para mim parece que nunca dá certo. Enquanto você estiver nesta soberba e estiver nesse ego, porque o nome disso é ego, você não acessará a plenitude, não acessará o sucesso, tá? Porque o sucesso, ele é simples, o essencial é simples. E enquanto não compreendermos isso, iremos nos sentir fracassados. Muito bem, Ale. Dito isso, tá, mas eu posso ser uma pessoa que eu tive um monte de titicas de galinha, que eu falo da cabeça, que você ouviu desde a barriga da sua mãe até seus 7 anos de idade, que você tem como uma verdade para você, você acredita naquilo. Uma das titicas eu já acabei de falar, né? Que existe na sociedade, né? Que existe nas religiões, que existe, né? Dentro de um contexto onde a gente precisa ter um paradoxo, nós precisamos ter um dogma, né? Para que a humanidade acredite nisso, né? Quando eu me sinto uma pessoa fracassada e eu tenho essa modelagem de ter ouvido, porque eu ouvi que o meu pai dizia que ele não podia, ou porque eu vi minha mãe sendo muito mais forte que meu pai, dizendo que meu pai era um fracassado, né? Ou eu tive um pai que teve uma doença e foi muito impotente diante da vida e ele se sentiu fracassado, ou eu tive uma mãe que teve vários abortos, vários abortos na vida e depois ela teve eu, né? Então eu me sinto uma pessoa fracassada. Essas dinâmicas, gente, que acontecem dentro dos sistemas familiares, elas são muito abrangentes. E aqui não tem como a gente dizer para vocês, funciona assim ou funciona assado. Isso aqui é só abrindo um campo morfogenético, como eu já falei para vocês. Agora, no sentido de modelagem, de acreditar, porque modelagem é acreditar. Eu acredito naquilo. Quando você começa a entender essas perguntinhas que eu te fiz ali no começo, por exemplo, quando você faz coisas erradas, é um fracasso? Sim, quando eu erro, eu me sinto fracassado. Você precisa saber quais frases, quais sentenças vêm na sua mente. Por exemplo, quando você quer ir além, ou você quer fechar um negócio maior, você quer fazer um bom negócio em determinada situação, e você diz, eu não vou fechar esse negócio porque isso não é para mim. E você começa a achar um monte de bloqueios, ou um monte que eu chamo de sabotadores, né? Você começa lá, não, mas isso não é para mim, essa pessoa é muito chata, eu não gosto desse cara, esse cara é um arrogante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa um monte de paradigmas, um monte de historinhas contadas para sua mente. Lembra, nossa mente é um computador. Se eu entendo do computador, eu vou ter sucesso no que eu vou fazer nele. Se eu não entendo do computador, ele é um
lixo, de nada me adianta, porque eu só posso reproduzir aquilo que eu aprendo, isso é um algoritmo. Então, se você entendeu como funciona a sua mente, se você entendeu que o ser humano aprende por hábitos e por repetições, você já fez um grande bingo nesse vídeo de hoje, tá? Ser humano é ser habitual, é uma espécie na face da Terra, Homo sapiens sapiens, tá? Nós somos homens e mulheres, tá? Na natureza, feminino e masculino. A nossa espécie, homem e mulher. E nós temos uma mente. E essa mente é uma mente poderosa. Essa mente é um computador. A nossa mente é o extraordinário que o Criador pôde nos dar. Sabe o presente? Imagina que é assim, quando Deus te criou, Ele te deu um poder. E esse poder te deu um poder de escolhas. E essas escolhas são determinadas pelos teus paradigmas, por aquilo que você acredita, tá? Então, o que você vem reproduzindo diante da sua vida? Se eu acredito verdadeiramente, seja pelo que for, seja pelo impacto emocional, seja pela lealdade familiar, que o que eu faço é um fracasso, eu não me sinto bom o suficiente, eu não me valorizo, e tem muita galera aí que diz que se valoriza e que não se valoriza porque os resultados que elas têm não são positivos. Então, nós precisamos olhar o resultado dessas pessoas. Qual é o resultado que uma pessoa tem? Porque se eu resolvo fazer alguma coisa e eu invisto nisso e eu busco fazer melhor, e pode ser que as coisas não saiam do jeito que eu planejei no primeiro momento, eu só paro, vejo o que não saiu, né, como eu gostaria, conserto a minha engrenagem e volto a produzir. Assim funciona uma mente que está em evolução. Uma mente que vai até a primeira parada, olha para aquilo, não consegue resolver e volta para trás e trava, ela ainda não é uma mente desperta ou uma mente consciente. Aquilo é só um bloqueio que você tem, que você precisa desvendar o que está acontecendo, consertar a sua torneira, arrumar a sua engrenagem para que você possa seguir. Mesmo assim, se você sente que você tem valor diante da vida, o problema não está em você, está em você encontrar o que precisa ser consertado, consertar e seguir adiante. Uma pessoa que se sente fracassada, pelos motivos que forem, ela olha a barreira e olha para ela e diz: eu não posso fazer isso, eu não dou conta, eu não consigo resolver isso. E isso é uma programação, porque muito provavelmente ela teve um pai e uma mãe, um vô, uma avó, foi exposta ou criada a uma sociedade onde ela viu, ouviu, percebeu todos esses processos. Como eu posso aprender se eu não tenho como aprender? Como que a IA vai desenhar um algoritmo se ela não puder copiar aquilo que a pessoa está fazendo? Impossível. Só que nós somos seres humanos e seres humanos existem para que possamos evoluir. E nós somos seres que têm uma alma, um espírito, o que você quiser chamar. E é isso que nos diferencia com a nossa mente racional, porque se nós pudermos utilizar das nossas faculdades mentais superiores para acessarmos isso e podermos desmembrar isso de uma forma um pouco mais fácil, faremos o que nós chamamos de um colapso de função de onda. E o que é um colapso de função de onda? Nós acessamos memórias, acessamos dores, acessamos traumas, acessamos verdades inconscientes através do que eu citei, dos campos morfogenéticos. Existem muitas lealdades na nossa família, que inconscientemente, por essas lealdades, por essas dores inconscientes. O que são dores inconscientes? Aquelas que eu não tenho consciência, ou seja, aquilo que eu não sei, aquilo que minha mente clara, objetiva, que escova o dente, que toma água, que vai ao banheiro, que come, que sente fome, ela não tem isso. Isso aqui é a nossa consciência. Já imaginou se você tivesse que dar cada vez um comando para você comer, para você ir no banheiro, para você fazer isso, para você fazer aquilo? Não, você aprendeu, não aprendeu? Pois é, tudo na vida você pode aprender. Tudo na vida, se você quiser, você pode fazer e pode aprender. A questão é o quanto disso você se sente capaz de fazer e aprender.
Sim, e é aqui que moram os seus paradigmas, é aqui que moram suas lealdades inconscientes, e aqui moram também dores inconscientes que você carrega. Sim, talvez não seja nesta vida que você vá conseguir concluir tudo, mas eu espero e desejo verdadeiramente que você possa dar muitos saltos através de ter este conhecimento. Fracasso é uma coisa que você acredita. Fracasso é um sentimento e uma sensação que é secundária, porque o primário disso é o medo que você sente. O medo de fazer aquilo, medo de você fazer e dar errado, medo de fazer e saber o que os outros vão pensar. E o mais importante, e talvez o mais desafiador deles, o medo de dar certo. Porque se der certo, o que eu vou fazer? Se você não tiver pessoas que te mostraram modelagens de como dar certo, muito provavelmente você será uma pessoa que não sabe o futuro. E isso gera medo, isso gera desconfiança. É muito importante criarmos modelagens, é muito importante estarmos em ambientes e estarmos com pessoas que não sentem medo, que têm coragem, que avançaram, que foram além daquilo que eu tenho de conhecimento. Isso é muito importante, porque o que aquelas pessoas fizeram? Elas têm informações. Essas informações, elas estão distribuídas no universo. Elas são hologramas no universo. Elas são informações. Quando eu posso acessar os campos mórficos genéticos, tá? Que fazemos isso muito bem através das constelações familiares, nós podemos desmembrar a dor do sistema. E aí é possível eu conseguir colocar uma nova informação dentro de mim. Sem eu poder desbloquear essas informações dentro de mim, eu não tenho espaço. Imagina ter o HD cheio, tá? E cheio de titica de galinha ainda, que eu chamo. Gente, titica de galinha na nossa linguagem, quem já nos conhece, tá? São as barreiras emocionais, tá? Aquilo que a gente acredita que não nos coopera, digamos assim. Quando a gente tem essas titica de galinha na cabeça, a gente tem emoções, a gente tem crenças e a gente comunica isso. E a gente tem ações assim também. Então, como é que eu posso saber se essas crenças, se minhas emoções estão desalinhadas com aquilo que é o objetivo? Lembra? Se você não sabe o que quer, qualquer coisa lhe servirá. Síndrome de Alice, né? No País das Maravilhas. Então você precisa saber onde você quer chegar. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um planejamento, você tem que saber para onde você está indo. Você compra uma passagem, você tem um destino, você sabe para onde você vai. Isso é muito importante você ter clareza. Para onde você quer ir? Aonde você está? Tá? Porque o caminho que você vai percorrer sempre vai ter desafios, mas você tem que estar preparado para esses desafios. Preparado para entender que eles são ajustes que você fará até seu destino final. Agora, se eu acredito que nesse percurso, essas pedrinhas, você não vai dar conta de passar por elas, ou não vai dar conta de dominar elas, sim, inicialmente você não fará nada. Então não é magia, então não é mágica, então não tem nada de diferente aqui. O poder que lhe criou, lhe deu o poder de escolha. Sim, você pode escolher permanecer ou não. Por isso que quando eu tenho uma lealdade inconsciente e eu consigo ajustar a minha engrenagem, eu vou ter o quê? Autoconhecimento. Eu vou buscar saber por que na minha vida, aquela área da minha vida não está andando bem. E se eu busco saber sobre aquilo, se realmente eu tenho ferramentas que possam aplicar isso na minha vida, eu sim vou seguir e vou seguir e vou seguir e vou seguir. E consequentemente você continua. Será que você vai se sentir fracassado? Não. Você só não sabe. Eu gosto de falar essa frase. Se tem algo que você não está conseguindo, que você não está tendo resultado neste momento, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. E se você ainda não sabe, você está tendo a oportunidade de aprender. E esta oportunidade, ela é extremamente importante, porque você pode aproveitá-la ou não. Ficar na zona de conforto ou não ficar na zona de conforto. Então, quando falamos de fracasso, falamos de escolhas, falamos de crenças, falamos de lealdades, falamos de poder. Porque se existe um fracasso que você está sentindo dentro de você,
existe também uma força. O universo existe polaridades e isso é uma lei. E você precisa começar a entender de leis universais. O universo jamais tem preto se não tem branco. Jamais tem dia se não tem noite. Não tem feminino se não tem masculino. Tudo é dual. Você precisa entender isso. Então, se você tem um fracasso, você tem um sucesso. E este sucesso vai depender do quanto de força você tem para olhar para aquilo que precisa ser ajustado. Agora, se você vira para cá e entende que você, ser humano, não vale nada, tá no mundo para fazer volume, como eu escuto, porque eu sou, ou pior, né? A pessoa chega e diz para mim, eu tô aqui para iluminar os outros e não se ilumina. Então, gente, existem muitos processos diante de nós, seres humanozinhos maravilhosos, que precisa ser visto. Que é importante você saber sobre você. Lembra? Conhece-te a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. É importante, Jesus já dizia isso há mais de 2000 anos atrás, não é verdade? Vamos buscar mais através de 5.000. Lastal já falava isso há mais de 5.000 anos atrás. Então nós temos que ter consciência, gente, de que se existe um fracasso, existe um sucesso e que depende de você, que é o responsável pela sua vida, encontrar aonde está esta engrenagem e realmente ajustar. Mas o pensamento aqui não é que é com você. Porque se você acredita que esse problema é você, você tem um grande trabalho de barreiras emocionais para você fazer. E claro que nós temos ferramentas extraordinárias para vocês, né? O nosso Como Se Dar Bem está aí para apresentar para vocês tudo isso, né? O nosso curso do Como Se Dar Bem entrega para vocês todas as ferramentas necessárias para você superar todas as barreiras emocionais, seja em qualquer área da sua vida, em todas as suas relações. Porque sim, tudo se trata de relacionamentos. Tudo são relações. Como você vem se relacionando com o mundo e com o mundo em volta de você. E sempre vai ser uma escolha, eu ser fracassado ou eu ser bem-sucedido. Porque para todo sucesso existe um fracasso. E para todo fracasso existe um sucesso. E você tem o poder de escolher permanecer ou não neste paradigma, permanecer ou não nesta lealdade. Basta que você busque, basta que você vá adiante e que você possa verdadeiramente se conhecer e conhecer as pessoas e os lugares aonde você está e com quem você está. Isso é muito importante saber. Se você acredita que tudo acontece porque você é desastrado, porque se você acredita que tudo acontece porque você não vale nada, olha essa frase, porque eu não valho nada. Como você quer que o sucesso chegue até você? Que você seja visto, seja valorizado? Se a pessoa, o ser mais importante da sua vida, que é você mesmo, não vê isso em você. Eu acho que o primeiro movimento precisa acontecer com você. O primeiro movimento precisa acontecer internamente em você. O meu mundo interior reflete o meu mundo exterior. Sim, é preciso e é necessário ver quem você é de verdade. Porque quem você é dita seu ponto de vibração. E não há nada mais importante no universo do que o seu ponto de vibração. Aí você vai saber se você está no fracasso ou se você está no sucesso. E se você está no fracasso, eu vou te contar que tem muita resposta positiva. Vai estar aqui na nossa descrição do nosso vídeo o nosso link de contato para você estar acessando todos os nossos cursos, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui nas nossas redes sociais. Já segue a gente também nas nossas redes sociais, que é muito importante, tem muito conteúdo de muito alto valor, riquíssimo, que você pode estar aproveitando. E desde já, eu quero te agradecer por você ter me ouvido diante dessa fala, por você ter me ouvido por esse tempinho que seja aí hoje, falando sobre o fracasso, mas também falando sobre o sucesso, porque eu acho muito importante a gente espelhar as polaridades que existem diante da vida. E sim, se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar.
É só clicar no link que está aqui embaixo da bio e vir para cá que a gente vai bater um papo bem bacana, bem legal. E com certeza eu vou te ajudar. Beijo grande no teu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. E não esquece, compartilha o nosso vídeo lá naquele grupo da família para aquele cara chato que se sente fracassado, que só reclama, sabe? Manda ver. Vai lá.